A implantação de um novo nível de censura no Brasil já foi decidida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal antes mesmo do caso terminar de ser julgado na Suprema Corte, em um julgamento completamente inconstitucional, inclusive. Isso foi revelado por pseudojornalistas militantes na manhã dessa segunda-feira. Acompanhe aqui comigo essa sequência de fatos que provam essa afirmação. Primeiro de tudo, de que caso eu estou falando? Pois bem, eu estou me referindo ao julgamento que será retomado nessa quarta-feira no STF, onde os ministros estão analisando o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é a Lei número 12965 de 2014. Esse artigo, da forma como foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidente da República na época, que era Dilma Rousseff, tem como objetivo assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, permitindo que plataformas digitais sejam responsabilizadas civilmente por publicações feitas por usuários somente se não tiverem tomado providências após uma ordem judicial específica já ter sido tomada. Caso esse artigo seja derrubado, que é o que está prestes a acontecer no Supremo Tribunal Federal, as plataformas digitais estarão sujeitas, então, a serem pressionadas para remover imediatamente publicações consideradas por autoridades brasileiras como fake news, por exemplo. E como nós já vimos em diversos episódios recentes, simples críticas ao governo Lula ou então à atuação de ministros do STF já foram consideradas como desinformação ou então como ataques às instituições democráticas. Na prática, portanto, a derrubada desse artigo representa um instrumento necessário para elevar a censura no Brasil a um novo nível. Pois bem, esse julgamento estava em andamento no Supremo Tribunal Federal até que o ministro André Mendonça decidiu pedir vista, que é quando um ministro pede mais tempo para analisar o caso antes de decidir o seu voto. Na semana passada, o ministro André Mendonça devolveu o caso para julgamento e o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, agendou imediatamente a retomada desse julgamento para essa próxima quarta-feira, dia 4. E é aqui que entra a revelação que foi feita por pseudojornalistas da Globo News, que são aqueles que sempre sabem de tudo que acontece nos bastidores de Brasília e sempre ficam sabendo de tudo primeiro. Na manhã de hoje, segunda-feira, Daniela Lima revelou que, nos bastidores, a maioria dos ministros do Supremo já decidiu o resultado desse julgamento. A maioria do Supremo Tribunal Federal tem disposição de definir as regras para as redes sociais, tá? Existe ali um consenso da maioria dos ministros de que algum regramento é necessário. A expectativa é de que haja alguma conversa esta semana, antes de quarta-feira, entre integrantes do Supremo para se chegar a um meio termo. Foi mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, numa outra medida polêmica que estabelecia regras para operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro. Os ministros sentaram para poder chegar a um bom termo. A ideia é essa. Bom, por que não dá para cravar que vai ser resolvido nas próximas semanas? Porque é muito difícil que o julgamento se encerre na própria quarta, né? Ele deve se estender para quinta-feira e pode ficar também para a semana que vem. O próprio ministro André Mendonça, que vai ser o primeiro a falar, já avisou que o voto dele é longo. Então, nas próximas semanas, por que não dá para cravar que isso vai ser resolvido? Porque pode haver um pedido de vista. Parte de quem? Os colegas, os ministros, veem ali apenas o ministro Nunes Marques como alguém que poderia ter disposição de pedir vista para analisar essa história por mais tempo. Alguma regra, há um consenso, vai sair aí do Supremo Tribunal Federal, Camila. Traduzindo, a maioria dos ministros, que são justamente aqueles que atuam politicamente dentro do STF, já tem definido que a Corte fará sua própria regulação das redes sociais através desse julgamento, mas ainda pretende convencer a minoria dissidente a mudar a sua visão em conversas nos bastidores. E como se isso, por si só, já não fosse errado o suficiente, o próprio pessoal da Globo News acabou entregando, minutos depois, a prova de que o fato do Supremo estar julgando esse caso já é inconstitucional. Se a gente olhar para o Congresso joga contra a responsabilização das redes sociais desde 2014. Por quê? Em 2014 houve a mudança do Marco Civil da Internet e naquela época foi exatamente mudado esse primeiro ponto. Antes tinha aquela coisa de notice and take down, né? No caso notificar e retirar, só que aí o Marco Civil foi modificado e aí ficou o seguinte termo.
as redes sociais elas só vão ser punidas se aquele crime daquele post for confirmado e se elas não obedecerem uma ordem judicial de retirada. É que o Congresso, desde sempre, ou evita a regulamentação ou joga contra qualquer tipo de limitação ou de retirada de posts, que é o centro da discussão. Isso não é nenhuma novidade, é de conhecimento público. Agora, se é alguém de nós que fala, mesmo apresentando provas, ainda dizem que é fake news. Então é importante mostrar quando o fato vem da boca da militância mesmo. Desde 2014, o Congresso Nacional joga contra essa regulação que hoje os ministros querem implementar. E o Congresso Nacional é o poder legislativo, que é o poder responsável pela criação e alteração de leis nesse país. O Supremo Tribunal Federal não é do Legislativo, é do Judiciário, então não é competência dele alterar a legislação. O Supremo tem sim o poder de julgar uma lei ou um artigo de lei como inconstitucional, mas para isso é preciso que esse texto esteja em desacordo com a Constituição Federal, o que definitivamente não é o caso desse artigo do Marco Civil da Internet. O que os ministros do STF estão tentando fazer, na verdade, é uma distorção de uma competência da Corte para impor a sua vontade. E isso é ilegal, isso é inconstitucional. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal quer alterar a legislação brasileira, é muito simples. Deixe o seu cargo e se candidate a uma vaga na Câmara ou no Senado nas próximas eleições. Aliás, eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro ficaria extremamente satisfeita em ver esses ministros sendo julgados pela população em uma disputa eleitoral, não acha? Bom, eu ainda tenho 3 falas de Lula para mostrar nesse vídeo, mas antes eu preciso falar sobre uma novidade. Quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu gosto de praticar esportes, artes marciais, academia, etc. Recentemente, inclusive, eu passei por uma cirurgia e a pior parte para mim, sem dúvida nenhuma, foi justamente ter que ficar algumas semanas de molho. Felizmente, eu já voltei à rotina e essa volta foi acompanhada de um incentivo extra para melhorar a minha performance, a creatina da Former Nutrition. Como vocês podem ver, o pacote já está até aberto, que é uma prova de que, de fato, eu consumo o produto. E olha só que dica bacana. Para você testar a pureza da creatina que você consome, basta você pegar água, a creatina e fazer uma mistura. E em seguida você vai pingar algumas gotas de iodo nessa mistura que você fez. Se a mistura ficar amarela ou laranja, a creatina é pura. Se ela tivesse ficado escura, seria porque o pó continha amido ou então carboidratos. Mas a Former Nutrition não tem só a creatina não. Apesar de ser uma marca nova no mercado, eles possuem também esse cacau 100% puro, que também está aberto. Eu e minha esposa gostamos de usar ele principalmente no chocolate quente, que, cá entre nós, vai muito bem nessa época do ano, não é mesmo? E agora a melhor parte. Quem acompanha o conteúdo aqui do meu canal tem a chance de ter um desconto de 10% na compra dos produtos dessa marca. Para isso, basta acessar o site www.formernutrition.com.br, que está aqui na descrição do vídeo também, e utilizar o cupom PAULO10, tudo maiúsculo e tudo junto, na hora de fazer a sua compra. Esse cupom PAULO10 vai liberar para você na hora um desconto de 10% sobre todos os produtos. Agora eu pergunto, tá esperando o quê para aproveitar essa chance? Vamos agora aos fatos. Nesse último final de semana, Lula esteve em um evento do PSB, o partido de Geraldo Alckmin, para acompanhar a posse do novo presidente do partido, João Campos, o famoso prefeito tiktoker e também namorado de Tabata Amaral. Lula discursou no evento, mas não houve uma transmissão oficial. Só que isso não foi motivo para que eu não trouxesse para vocês alguns trechos registrados daqui e dali para entender o que o presidente fez. E esse discurso, na verdade, foi marcado por gafes de Lula. A primeira delas foi em relação ao valor de uma obra. Olha só. Com quem acabei de fazer uma viagem à Cachoeira do Vinho, na Paraíba, para anunciar a ordem de serviço de uma obra de 451 mil milhões de reais. 451 mil milhões de reais? Bom, também não dá para esperar nada de diferente vindo dele, não é mesmo? Agora, a próxima não tem a ver com números, mas também sinaliza a velocidade de processamento que a cabeça de Lula anda tendo ultimamente. Ao falar que a esquerda precisa eleger maioria no Senado, ele direcionou a sua fala especificamente para o companheiro João, que é João Campos. Só que teve um problema. Lula olhou para o João,
Mas o João não estava onde Lula olhou. O João estava do outro lado. E Lula demorou alguns bons segundos constrangedores para perceber isso. Então, companheiros, lembre-se de uma coisa importante que eu vou terminar agora. Em 2026, nós precisamos pensar no seguinte, companheiro João. Nós precisamos pensar o seguinte. Nós precisamos eleger senadores da República. Mas a pior gafe, sem dúvida nenhuma, foi essa próxima aqui. Ao defender Alexandre de Moraes em relação às sanções dos Estados Unidos, Lula acabou admitindo que o ministro está tentando fazer algo ilegal. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história que os Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Primeiro, Lula já criticou a justiça norte-americana sim, e graças à internet tudo está salvo e a apenas alguns cliques de distância. Segundo, pouco importa o que Lula falou ou deixou de falar. Ele só é presidente durante o período de mandato, mas não representa o Brasil definitivamente. Terceiro, pouco importa o que Lula falou, mais uma vez, porque as decisões de Moraes se tratam de decisões judiciais, ou pelo menos deveriam ser. Quarto ponto, não se trata de criticar decisões de Moraes. A questão aqui é que o ministro não seguiu os caminhos legais que deveria seguir para que uma decisão da justiça brasileira tivesse qualquer validade nos Estados Unidos. E agora o quinto e principal ponto. Lula admitiu que Moraes está tentando prender um brasileiro que mora legalmente nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes, porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele admite que Moraes está tentando fazer algo que viola a legislação norte-americana, porque o motivo que Moraes está utilizando para tentar prender Alan dos Santos não é crime nos Estados Unidos. Aliás, não é nem aqui no Brasil também, mas aí já é outra discussão. Agora eu pergunto, tem oposição melhor a Lula do que o próprio Lula com o microfone na mão?